Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Giovanni, sou discente do curso de Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, campus Urutaí, e o objetivo desse vídeo é falar um pouquinho dos cultivos consorciados no feijoeiro comum, da disciplina de Culturas 2, ministrada pelo professor Carlos. Então, como um sistema de consorciação de culturas, a gente entende que são quando duas ou mais espécies, numa mesma área, elas convivem em harmonia, pelo menos em parte ou seu todo. Então, aí na foto a gente vê um sistema de milho consorciado com mandioca e com algumas palmeiras. Esse daqui consorciado com glicídia, que é também um quebra-vento e pode ser também utilizado na alimentação animal. Dentre os principais fatores da utilização desse sistema, a gente pode destacar a redução dos riscos de perda. Então, por exemplo, aqui nessa foto, se eu perco as palmeiras dos coqueiros, eu vou ter a banana e a mandioca para tirar. Se eu perco a banana, eu tenho a mandioca e tenho os coqueiros. Então, isso vai me dar mais estabilidade. Maior aproveitamento da área, da propriedade, porque eu tenho uma área maior, mais espaçada, e essa área poder ser melhor otimizada, e o maior retorno econômico, porque eu vou promover culturas adensadas numa mesma área. Entre esses fatores, né, que vão limitar digamos assim, vão limitar a organização desses cultivos consorciados, estão os nutrientes, né, que vão oscilar em 50% da demanda. Então, essa dinâmica, sempre quando a gente for prover esse tipo de sistema, a gente tem que pensar em fornecer um pouquinho mais de nutriente. A água não tem influência significativa, né, desde que esteja no período com boa demanda hídrica, nem o gás carbônico, nem o oxigênio. A temperatura tem influência significativa, se a gente não respeitar a densidade de plantas. E a luz é o principal ponto limitante, né? Um cultivo muito densado, não vai entrar tanta luz, e a máquina de se produzir da planta, né, é justamente a relação fotossintética. O principal consórcio do feijão, a gente tem um consórcio milho e feijão. Então, essas modalidades de consórcio, ela vai depender da época de plantio, do milho e do feijão. Então, a gente tem os consórcios de época das águas, né, que são aqueles simultâneos. Então, a gente tem quando o milho é plantado antes do feijão, quando o milho e o feijão são plantados de forma simultânea, ou quando o milho é plantado e só depois é plantado o feijão. A gente tem o consórcio de substituição, né, que a gente faz muito na época da seca. Então, a gente planta o feijão e entre as fileiras do milho já maduro, já granado. E a gente tem consórcio de inverno, que a gente vai utilizar nas entre-safras. Quando a gente planta esse feijão, junto com o milho, é aquele milho que a gente vai utilizar da forma milho verde. Aí tá, né, uma foto do porte de 96, de um consórcio de milho e feijão. Então, a gente percebe um cultivo muito adensado e que tem que ser muito bem manejado para garantir um bom retorno econômico. Outra coisa que a gente tem que observar é que os espaçamentos a gente vai utilizar aqueles mesmos cultivos de solteiro das plantas. Então, a gente tem que utilizar as entrelinhas de forma apropriada. Outra coisa também é aqueles agricultores que plantam já sistemas de feijão solteiro, a gente não tem recomendação para plantar ele por milho. Por quê? Vai reduzir os rendimentos. Então, esse consórcio de feijão e milho é mais para aquele agricultor que já planta milho e que vai ter ali uma oportunidade de plantar um feijão na entrelinha. Então, como o preço do feijão, né, em época normal de produção, oscila de 3 a 4 vezes o do milho, o lucro do feijão solteiro ele vai ser sempre superior ao do feijão consorciado com milho. Então, a gente tem 3 safras aí divididas no Brasil, né? Então, esse lucro vai ser sempre superior. Então, só alguns parênteses para tomar cuidado.
Em seguida, a gente tem um consórcio de feijão café, que é justamente para reduzir os custos de implantação ou manutenção das lavouras de café, mas utilizado no Pará, Paraná, Minas, São Paulo e Espírito Santo. Se for adubado corretamente, eles vão possuir uma boa complementaridade, porque eles não vão disputar por água, por luz ou por nutriente. E se a população do feijoeiro for muito alta, a gente também tem que ter cuidado dessa quantidade de planta que a gente vai colocar. Pode ser que a produtividade dos cafeeiros sejam comprometidos. E o espaçamento, como é que a gente coloca? A gente planta o café de forma normal e a gente coloca de 3 a 5 linhas de feijoeiros entre as linhas aí do café. Então, aqui uma foto, né, com 3 linhas aí, ó, 3 linhas aí por rua, e aqui o agricultor observou, preferiu deixar aqui uma linha vazia também, para passar trator, implemento, alguma coisa que for precisar. Uma foto lá do sul de Minas. Temos também consórcio de feijão e cana-de-açúcar, devido à grande produção do álcool, né? Combustível, a gente começa a expandir esse tipo de consórcio, mas só para agricultura familiar, geralmente utilizado em áreas planas de boa qualidade, principalmente São Paulo, Rio, Paraná, aqui em Goiás e também em Minas, né? Um detalhe interessante é que o feijão ele deve ser plantado até 20 dias após a cana-de-açúcar, pois após isso, né, a cana-de-açúcar ela vai crescer e vai reduzir muito a produtividade do feijoeiro. Então, esse espaçamento que a gente planta é de 1,3 a 1,5 metros entre linhas. Então, a gente coloca de 2 a 3 fileiras de feijão, espaçadas, né, 0,50 centímetros entre si, em geral, há uma distância também de 0,25 de cana-de-açúcar. Então, basicamente, entre uma cana e outra, a gente tem de 1,30 m a 1,50 m e 3 fileiras, de 2 a 3 fileiras, no meio dessa cana de feijão, bem no meio dessa plantação, espaçada aí com 0,50, respeitando esse espaçamento. E nas extremidades, entre o feijão e a cana, respeitando esse espaçamento de 0,25 centímetros. Então a gente tem aqui ó, um exemplo. Isso daqui é um Teotônio Vilela, né, um projeto numa usina. Aqui eles optaram para plantar só uma linha, mas pode também ser feita as 2 linhas, como eu falei. Então, olha, a planta, como é a planta de cana, então a gente tem que ter cuidado com esse sombreamento, para não sombrear esse feijão e declinar, né, justamente essa produtividade. Também no Nordeste a gente tem um cultivo muito comum, né, o feijão e a mandioca. Mandioca é um dos principais pratos, né, da alimentação brasileira. A produção em quase todos os estados, né, de mandioca, só que a região Nordeste concentra 50% dessa produção. E muitas vezes esses sistemas são muito mais adensados, então a gente não vai ter só mandioca e feijão. A gente tem mandioca com feijão, e pode ter milho também, algodão, e palma forrageira também na mesma área. O espaçamento que a gente utiliza é de 1 a 1,2 metros, né, entre as fileiras de mandioca, e no meio dessas fileiras a gente coloca ali as fileirinhas de feijão, de 0,4 a 0,6 metros. Para cada fileira de mandioca, a gente coloca 1 ou 2 fileiras de feijão, geralmente 1 ou 2. É bom lembrar, né, que esses cultivos dessas plantas maiores, quando a gente coloca cana, quando a gente coloca a mandioca, ele vai demandar muita mão de obra manual. Lembrando que essas plantas elas vão atingir um tamanho bom, né? Um tamanho bom em pouco tempo, e pode ser que não dê tempo da gente mecanizar, né? A gente perca o start de mecanizar toda essa produção. Então tá aí aqui, claro, né, no Nordeste, numa produção agroecológica, de agricultura familiar, então a gente observa umas ruas bem maiores e com maior espaço. A forma como eu falei ali é uma forma mais fechada, né, mais utilizada em grandes culturas.
Temos também outras culturas, né? A gente tem esse feijão consorciado com mamona, com sorgo, com algumas fruteiras também, com algodão, girassol, amendoim, também com soja, mas essa soja não, a gente não tem mosaico dourado. Então, nenhum deles, assim, tem uma utilização de forma generalizada. Mas eles foram relatados, né? Então, se houve relatos, eles existem. Então, é bom a gente considerar. E por isso eu vou trazer algumas agora, algumas inovações assim desses consórcios que eu acho que podem ser aplicados em larga escala. Eu acho que o primeiro, né, é um consórcio bastante, digamos assim, antigo, né, muitos anos atrás, os maias, os astecas, os incas utilizavam a milpa, né, que a gente utiliza o milho, feijão, a abóbora e a pimenta, né? Então, cada um tem uma função aqui. Isso daqui, inclusive nos países andinos, né, se considera um alimento completo, né? Então, aqui você consegue, dos 20 aminoácidos essenciais, você consegue extrair 18. Então, tem toda uma relação de equilíbrio ecológico. Tem alguns pássaros também que acabam predando aquela parte do estilagmites, que é o carvão do milho, né? Então, existe toda uma relação de complementaridade. É um sistema muito antigo, mas um sistema muito eficiente. Então, a gente pode ver aí que, além de ser eficiente, é quase como o nosso arroz e feijão, né? Ele é muito completo. Então, é um sistema que é muito utilizado e que vale a pena dar uma olhada depois e pensar. Só numas questões de raiz, né, a gente também tem uma questão estrutural, né, que esse milho aí, o feijão, vai acabar subindo de suporte, né, e os feijões vão acabar subindo também no milho, facilitando a colheita. A gente vai ter aqueles tricomas, né, da abóbora, né, que tem nas folhas, servindo também como contra predadores, né? Então a gente vai ter essa abóbora aí servindo de, digamos assim, digamos que de hospedeiro para não deixar que ataque o milho ou o feijão. E a gente tem a garantia aí de uma matéria orgânica viva, né? A gente vai ter um solo bem coberto, que vai favorecer a síntese, né? A síntese e a produção de nitrogênio, vai melhorar a absorção de água, a gente vai ter mais raízes, vai percolar mais. Então, uma série de benefícios aí, utilizando esse modelo aí, o modelo MILPA. A gente tem as integrações lavouras e pecuária. Hoje a gente tem o sistema Gravataí, né? É um sistema utilizando feijão calpi, não é o nosso feijão convencional, mas como já se fala em milho nesse sistema, já se fala de algumas espécies para uso alimentar, então é bom considerar que essas integrações lavouras e pecuárias podem avançar aí também para o feijão, é uma tendência, né? Temos também os corredores agroecológicos, propostos aí pela Embrapa Cerradas, né, pelo Altair Machado e pela Cíntia Torres, da Embrapa Cerradas. Então, aqui em Pameri, Orizona, a gente vê muito desse, Vianópolis, a gente vê muito desse consórcio. Só que os consórcios de feijão mesmo, né, os VCUs de feijão na forma de corredor agroecológico, a gente vê em Crixás e Pirinópolis. E aqui em Pirinópolis, ó, tem o carioca, mulatinho, preto, e eles são plantados em entrelinhas de mandioca. O que são esses corredores? A Embrapa, né, propôs grandes parcelas, né, para novos assentamentos de forma comunitária e de forma a organizar essa produção de forma a favorecer a mecanização. Então, uma sacada muito boa para a agricultura familiar, que ainda contempla uma possibilidade de mecanização e utilização disso para melhoramento participativo. Então, ali, além de servir para colheita, para consumo, ele também se torna um VCU, né? Ele é organizado dessa forma. Então, a gente tem um pedacinho aqui de milho, e aqui a gente tem 6 variedades de feijão, organizado em várias parcelinhas ao longo de toda a área. E esse lugar aqui do milho também, aqui pode extrapolar, pode ter um adubo verde, aqui do outro lado pode ter uma mandioca. Então, esses corredores agroecológicos aí estão se constituindo, né, uma alternativa importante para o
para o manejo na agricultura familiar de base ecológica. Então, aqui a gente vê algumas fotos, né, em Pirenópolis, olha aí, são linhas mais espaçadas, assim, o que eu visitei, né, visitei em Santo Antônio Rio Verde no ano 2018. Então, você já via aqui umas 10, 15 linhas de milho e depois feijão, sabe, umas linhas bem mais espaçadas. Isso daqui é bem no comecinho do projeto, entre 2011 e 2012, quando se fazia os primeiros testes para ver. Cabe lembrar, né, que o Altair também desenvolveu aquele milho, né, melhorou participativamente aquele milho Sol da Manhã, e ele foi desenvolvido justamente nesse formato. Então a gente pode, nos próximos anos, ter uma espécie de feijão bem adaptada e resistente para nossas condições aqui goianas. E também os sistemas agroflorestais sintrópicos, que eu acho que é a última, digamos assim, a última evolução, né, onde eu aproveito tempo, espaço, espécie, dinâmica, tudo de forma bastante conectada, né? Então a gente tem um sistema sintrópico aí, onde eu vou aproveitar tudo, eu vou plantar tudo ao mesmo tempo e vou aproveitar. Então aqui a gente pode ver o milho, feijão, foi plantado algumas outras plantas aqui, esse daqui é bananeira, que já foi para o chão. Então, esse sistema aí é baseado em podas e plantio. Então, por exemplo, eu planto tudo junto, em 25 dias eu tenho uma rúcula, depois em 120 dias eu tenho feijão, 180 eu tenho milho, daqui 6 meses eu tenho mamão. Então, é um sistema adensado e que é colocado. A grande limitação ainda é a mecanização nesses sistemas agroflorestais sintrópicos. Então, a gente pode ver que são linhas, né? Obedece luz, respeita luz, é orientado ao plantio do sol. Então, tem todo um estudo para a gente organizar essas linhas, porém, a mecanização ainda é um empecilho para distribuir isso numa escala um pouquinho maior. Mais utilizado também para hortaliças, mas o pessoal não descarta de plantar feijão. Aqui ficam minhas referências, então agradeço a todo mundo e se tiver alguma dúvida eu estou aí à disposição. Muito obrigado.